o que acontece é o seguinte, essa questão do Rio Grande do Sul coloca em relevo um ponto que a gente precisa atacar de uma maneira estrutural, né? Recentemente a gente teve notícia de que houve um relatório aí que caiu nas mãos do Ministério do Meio Ambiente em 2015, né, ali nas mãos da então presidente Dilma Rousseff, e que o relatório foi considerado alarmista e que houve uma negligência em não levar em consideração o que esse alerta estava apontando, né, que eram desastres que vieram no sentido do que ocorreram, que é enchentes, secas, extremas, enfim, condições climáticas muito adversas, trazendo prejuízos à sociedade, à economia, ao meio ambiente como um todo. Né? O que coloca em relevo ali é o seguinte, né? Quando a gente fala desse setor público ou fala de cenários futuros, é muito comum, até nós economistas, trabalharmos basicamente com um cenário e outros cenários girarem ao redor deste cenário, que é um cenário base. No fundo, estamos trabalhando apenas com um cenário, né? E tem um problema enorme quando a gente trabalha conceitualmente qualitativa com um cenário apenas, né? E faz só apenas alterações de números, né, quantitativas ali nos demais cenários. É que você não gera uma capacidade de antever, né? Esses relatórios trabalharam com um cenário apenas e foi alarmista, né? Pontuou uma possibilidade futura, e dentro disso, o que a presidente naquela época fez, né? Qual que foi a tomada de decisão? Foi, de certa forma, engavetar isso. A gente tem que lembrar que estava num processo de gestão de crise. E todo mundo falando aí que isso foi uma medida completamente irresponsável. A minha provocação é a seguinte: até que ponto o setor público ele tem condições de fato antever cenários diferentes e criar estratégias distintas? Porque o que a gente vê no Brasil ainda é um setor público muito engessado, que não tem técnicas mais modernas de gestão. Por exemplo, na Inglaterra, todo o setor público inglês trabalha nas altas cúpulas com vários cenários possíveis. Eles trabalham não é previsão, na verdade, né? É antecipação. E quando a gente trabalha com antecipação, a gente não está preocupado em cravar cenários, a gente está mais preocupado em orientar possibilidades. E quando a gente orienta possibilidades, a gente cria políticas públicas antecipantes. E quando a gente cria políticas públicas antecipantes, a gente cria uma sinergia e uma capacidade de trazer medidas de contingência mais rápidas, né? Então, neste processo, o que a gente viu? A gente viu que, naquele momento, o setor público não estava ágil para antever e se adaptar a uma situação dessa, como nos governos seguintes também a gente não viu a construção dessa competência. E a gente não vê ainda. A gente está vendo uma política, uma resposta precisa, forte, pontual da esfera federal, no que compete aí ao auxílio, né, da reconstrução da calamidade que assola o Rio Grande do Sul, mas ainda a gente não vê um setor público que olha para frente e fala, olha, quais são as possibilidades, quais são os cenários possíveis daqui a 10 anos, para onde nós caminharemos. Não adianta nada eu virar para mostrar um cenário alarmista, trabalhar com um cenário só e esperar que isso aconteça, porque o futuro é incerto. Poderia não ter acontecido, ou poderia ter acontecido daqui 10 anos, daqui 5 anos, né? A gente tem que esperar pelo pior, sempre, mas a gente precisa trabalhar com vários cenários e propor medidas na carteira, sabe, na manga, várias políticas públicas emergenciais que podem afastar esse cenário, evitar que, se o cenário provável é que isso ocorra
num horizonte de 5 anos, 6, 7 anos, a gente empurre isso para pelo menos 15 anos, a gente empurre para 20 anos isso. O que deve ser feito hoje? Então, quando a gente fala em cenários, em foresight, a gente está falando basicamente de possibilidades futuras, mas de uma capacidade de resposta no hoje. Né? E é o que falta hoje. Então a gente vê governos de Singapura, a gente vê a União Europeia de um modo geral muito mais atentas a isso, internalizando essas formas de ver o setor público do que esta forma que a gente tem visto hoje, que é basicamente administrar crise ex post, depois que elas aconteceram. Será que a gente não deveria estar um pouco à frente disso tudo? De maneira estratégica, não adianta nada, no meio de uma crise, a presidente, naquele momento, enfrentando, administrando a sua sobrevivência, vem um relatório alarmista desse, você é CEO de uma empresa, está na mesma situação, o que você vai fazer? Você vai engavetar a coisa, você não vai olhar para aquilo, porque aquilo não é a crise daquele momento. Da mesma forma, Eduardo Leite tem a sua parcela de culpa porque faltou fazer o mínimo ali, que é a manutenção daquelas bombas, né? Mas a gente sabe que o Rio Grande do Sul ele é um estado bem endividado, né? Ou seja, também tem lá suas gestões de crise de curto prazo. A pergunta que a gente coloca é: será que esse paradigma que a gente olha só responsabilidade fiscal também não deve ser revisto? Será que a política pública não deve ser guiada por outros nortes que antecipe, que a gente construa de fato uma sociedade futura que seja mais orgânica para todos, né? Então, esses pontos que a gente vê, o André, que precisam assim ser refundados, o setor público como um todo.